alguém que entende claramente as coisas, ainda faz um pedido tão irracional. O segredo da família real só pode ser passado para membros do clã. Ele se levantou e negou que não fosse segredo. De repente, Tian Mayang tirou a camisa. Ele apontou para a ferida ao seu lado. Agora apenas uma cicatriz fraca permaneceu. Sua capacidade de recuperação foi incrível, graças a excelentes técnicas médicas. O que eu quero são as habilidades médicas da família Tong. Habilidades médicas. O que eu quero são as habilidades médicas da família Tong. Habilidades médicas. No meu sonho, me ensinaram a importância da medicina. Se eu conhecesse as habilidades médicas da família Tong, naquela hora, talvez eu pudesse ter salvado mais algumas vidas. Eu só sei transmitir energia interna. Uma técnica trivial. Pensando no passado, naquela época ele só sabia o que fazer para salvar a estrada. Mas no final, naquela época, ele falhou. Duandibal segurou sua mão com força, tentando sorrir e dizer: família do irmão do Wang. Por favor, cuide dos meus irmãos mais novos. Eu te imploro. Essas técnicas não podem salvar a vida de uma pessoa moribunda, com uma ferida fatal. O sentimento de desamparo e dor, quando ter que ver entes queridos falecerem bem diante de seus olhos, é realmente demais para suportar. Por favor, passar as habilidades médicas da família Tong para um filho. Por aqui, pessoas de ambos os lados vão e voltam frequentemente, e seus sentimentos também se tornarão mais próximos. Depois de ouvir patriarca errado, foi pensativo. Ele só poderia responder: isso não é fácil. Eu tenho que convencer os anciãos. Mas vamos tentar o nosso melhor. Para conseguir um filho para ela, estamos prontos para negociar agora. Devemos definitivamente negociar para conseguir um filho para ela. Podemos encontrar essas duas coisas. Mas, quando ouvimos isso, temos medo de ouvir a terceira condição? Certamente, a condição mais importante. Chamong assentiu sim. O mais importante, ele engoliu em seco. Então, o que foi? Ele olhou para ele e disse: considere um filho como amigo. Ele ficou surpreso. É óbvio que somos aliados. Tian Mayang enfatizou: não aliados, mas amigos. Não aliados que podem trair a qualquer momento, mas amigos que podem se ajudar quando estão com problemas. É isso que eu quero. O dono da família Tong foi atormentado em seu coração. Este assunto não pode ser prometido. E não é certo que seja possível. Por que você diz palavras tão sem sentido? Não entendo as duas condições anteriores. Ambos têm bons motivos, mas não vejo nenhuma razão para essa condição. Há algo que perdemos. Não, então, por que você diz isso? Eu fechei meus olhos. A imagem do rosto sorridente de Tongbao apareceu em sua mente. Um sorriso que o fez só querer gritar. Não faça essa cara, seu pirralho odioso.
No final, Chamayang não poderia dizer isso. Quanto ao motivo, eu não sei mais. Considere meu desejo temporário. Wancom bateu o rio e disse qual é o ponto. Você sabe o que você sabe. Mas inúmeras pessoas querem cooperar com a família Tong. Mas ninguém nunca quis se tornar um amigo do Tong. Família, família. Interessante, mas não sabemos como tratar amigos. Então, espero que nosso filho possa nos ensinar como são os amigos. É muito simples. Suas mãos tocam a xícara de chá na mesa. Sua boca não pôde deixar de sorrir. Amigo. Que amigo. É tão extravagante. No entanto, essas palavras infantis me fizeram tremer. Especialmente quando sai da boca de alguém cujos pensamentos não podemos adivinhar. Olhe para o rosto sorridente de Chamayang. A família Tong declarou: eu concordo com todas as 3 condições. Então a aliança entre o Haar e a família Tong foi estabelecida. O problema agora se o Asan vai aceitar ou não. Chamayang, tranquilizado, você não precisa se preocupar com isso. Vou escrever uma carta. Você só precisa carimbar e enviar para Ua. Com certeza vai ficar bem. É a sua reputação no Oasan que grande. Não, mas todo mundo tá frustrado porque eles são afastados e desprezados. Então, quando eles recebem a carta, eles definitivamente serão levados às lágrimas. Eu entendo. Ele se levantou e expressou: parece que temos muito trabalho a fazer. Se quisermos cumprir rapidamente essas condições, devemos começar a fazer isso agora. Ele se perguntou: onde você está indo? Você está negociando. Negociação? Não acabamos de negociar. Ele riu que estava negociando com Oa Filho. E esta ferida, você não negociou comigo sobre isso ainda. Patriarca desenhado perguntou confusamente. Eu já não te dei a pílula de veneno celestial. Meu Deus, você realmente quer trazer um desastre para si mesmo. O dia em que você planeja usar para compensar por uma pílula me matar. Não importa o quão preciosos os pensamentos espirituais sejam. Eles são criados por humanos. Não humanos nascidos de pílulas espirituais. Senhor, entenda. Felizmente, ainda estou vivo. Mas, se fosse outra definitivamente pessoa, teria morrido há muito tempo. Mas você só pretendia me dar uma pílula e depois escová-lo, não. Chamayang bateu o livro na mesa e sugeriu: eu preparei tudo para sua conveniência. Apenas faça assim. Não há necessidade de me elogiar por minha consideração. Apenas leia devagar e com atenção. Isso é um pouco demais. Ele olhou para o rosto e, de repente, sentiu frio. Mais tarde, Chanyan voltou para relatar essa história a todos. Big Sean exclamou: que aliado! John questionou: espera. Podemos decidir isso nós mesmos.
Por que não tem um mestre aqui, hein? Eu. Ele repetiu as palavras do líder da seita. De agora em diante você vai me representar no sul. Suas palavras são minhas palavras. Sua vontade é a vontade do filho, Oá. Você disse então você esqueceu. Ele gritou. Não, esse Brad-U, que é isso? Ele não sabe o que vai acontecer em Nambara. Então ele disse que você é, mas certamente, decidir sobre tal aliança, o mestre da SEC. Ele interrompeu tão feliz. Ele também estava cansado e sentou-se feliz. Sim. De repente, lembrou que ele quebrou novamente. Ei, esse Brad. Grande show arranhou a cabeça por dentro. Só saí para comer por um tempo, mas voluntariamente formou uma aliança com alguém. Eu sabia que o senhorio valorizava Chan Mayang, mas eu não esperava que fosse tão ruim. Acalme-se, acalme-se. Se tivermos que formar uma aliança e olhar para os resultados, não é ruim. Não, não só não é ruim, mas é um grande benefício se tiver o apoio de uma das 5 grandes famílias, como a família Tong ou a San, será como um tigre crescendo asas. Pensando por um momento, ele hesitou em falar novamente. Primeiro de tudo, bem feito. Bem feito. Embora não sei que acordo você teve com o Senhor. É muito bom poder alcançar tal resultado. Qualquer maneira, você trabalhou duro. Chanyang franziu a testa e se perguntou: Tio, o que há de errado com você? De repente dizendo essas palavras. É terrível. Big Sean estava tão entediado que não se preocupou em falar, mas no final ele teve que expressar suas preocupações. Mas eu ainda estava preocupado com uma coisa. E os 9 grandes sexo. Hua Shon sempre teve uma aliança com o 9 grandes sexo. E nunca cooperou com as 5 grandes famílias. Você também, a relação complicada entre os 9 grandes sexos. E as 5 grandes famílias, embora a aliança com a família Tong é benéfica para Hua Shan neste momento. Se Hua Shan quiser voltar para o 9 ótimo sexo, no futuro haverá problemas. É com isso que estou preocupado. Você pensou com cuidado antes de decidir. Parando por um momento, Chan Yang de repente perguntou: Quais são os benefícios de retornar ao 9 grande sexo? Ah, benefícios, benefícios. Bem a reputação do 9 grande sexo. Ele foi um tanto sarcástico sobre a reputação do grande sexo. Você quer voltar para a Era do Sul? Tio, você acha que a reputação de se juntar ao 9 grande sexo é valioso mais do que uma aliança com a família real? Mestre, você não tem autoestima. Que nos expulsou das seitas da 9ª série. Foram aqueles bastardos, aqueles 9 grandes sexo, mas agora só porque a lavagem é um pouco mais forte. Ele quer lisonjeá-los para pedir um lugar no 9 grande sexo.
Esqueça todo o passado e comece de novo. Tio, é realmente estúpido. Chan Yang lembrou fortemente. Pare de sonhar. Se aqueles 9 grandes sexos realmente valorizassem a amizade e estavam dispostos a ajudar uns aos outros. Ao enfrentar dificuldades, o filho de Oa não teria caído nessa situação. O mostrado, perguntado quero dizer. A família Tong não é como os 9 anteriores grandes sexos. Eles vão ajudar um filho quando em apuros. Ele respondeu que temos que fazê-lo. Nenhum relacionamento vem naturalmente, tudo tem que ser nutrido por nós. A família Tong são as pessoas que podem ajudar um filho. Não importa quais preocupações tenhamos. Esta aliança não nos prejudicará. Ele ouviu isso e ficou em silêncio, por um momento. Então, quando ficou claro e concordou, eu entendo. Vamos prosseguir. Yanjong hesitou o tio. Big Sean disse, antes de tudo, vou usar a autoridade que a SEC, mestre, me deu para promover isso. E não importa qual seja o resultado. Eu serei responsável. Yanjong, por favor, redigir rapidamente o conteúdo da aliança e envie para o Ashun Master. Chan Mayang, você tem certeza. Você estava mastigando um pedaço de bolo. Quando você ouviu a pergunta, você olhou para cima. Grande pensamento mostrado, certamente os mais velhos concordarão. Além disso, se ocorrer algum problema, o mestre da Epifania vai resolver. Esta é a decisão de Chan Mayang, a pessoa em quem todos confiam. Não se preocupe mais. Depois de se confortar, ele expressou. Então, os assuntos da família acabaram. Chan Mayang pegou o último bolo no prato. E respondeu, bem, agora temos que ir para Yunnan. Irmão, com certeza, os preparativos para a viagem a Yunnan foram concluídos. Joe Gul ficou assustado e vacilou. Ei, a coisa é. Eles disseram que não há grupo comercial indo para Yunnan. Ele está confuso do que você está falando. Da última vez, estava claro. Meu pai e eu dissemos. Havia um pequeno grupo de traidores indo para lá. E se partirmos, iríamos com eles. Ele olhou para baixo desajeitadamente, explicando que a história era. Meu pai queria nos tirar da capital o mais rápido possível, então ele mentiu. Ele planejava reunir os comerciantes, tirá-los da capital e depois explicar tudo. No fim, Chan Mayang imediatamente correu para o quarto do mestre. Assim que ele abriu a porta, ele gritou rapidamente: eu tenho mais uma condição. Mas ninguém pede. Não é uma condição. É um favor. Somos amigos. Ele se aproximou, bateu a mão com força na mesa do dono da casa, pedindo ajuda. Por favor, me ajude a encontrar um grupo de traidores para ir para Yunnan. Eu quero ir com ele para Yunnan, profundamente em Yunnan, para o lugar onde há bestas selvagens. O tempo está se esgotando. Podemos confiar em você. Ele ouviu
com dúvida, e exclamou: Parece que a palavra ajuda, no oeste, é diferente das planícies centrais. A reunião com os anciãos ocorreu. Depois de ouvir o proprietário falar sobre a aliança, algumas pessoas começaram a discutir o que o proprietário está planejando. Por que ele está mentindo com o filho dela? Não são artes marciais, não é o clã masculino, mas é um filho. Você pensou sobre isso com cuidado. Atrás da tela, a banda militar ficou em silêncio e pensativa. O conselho de anciãos e os velhos. As pessoas só sabiam confiar em sua idade e nome de família para se agarrar ao poder, recusando-se a ver suas posições para os jovens. A qualquer momento também interfere em tudo. É tão irritante. Não sei, quando eles têm um poder tão grande em suas mãos, que eles podem sobrecarregar o proprietário. Cada decisão deve considerar suas opiniões. É realmente nojento. Vendo que ele permaneceu em silêncio, o ancião despedaçado e pediu ao proprietário: Por favor, explique. Uma pessoa aparentemente de alto escalão de repente falou e lembrou: Acalme-se a todos. Primeiro, acalme-se e ouça o que o proprietário tem a dizer. Mas, senador, o velho olhou, você não me ouviu. O homem ficou pálido e baixou a cabeça, se desculpando. O ancião pediu ao patriarca: Por favor, fale. O que ele está planejando? A pessoa que acabou de dar o pedido era o ancião do Danger Hall, o chefe da Casa dos Anciãos, da família Tong. O patriarca Duang explicou que o filho do Oa era seita, digno de uma aliança. O velho bufou friamente e disse: É estranho. O dono da casa é tão velho que sua mente está confusa. Por que ele fez tal julgamento? Talvez eu não saiba. O filho inteiro restaurou sua reputação nos velhos tempos. Ou a família Tong agora está tão fraca que eles têm que confiar no filho Oa. A rua do proprietário é tranquila. Quanto a ele ainda deliberadamente começou a falar. Oa filho não disse nada. Alguns dias atrás havia algo ainda mais chocante do que isso. Você removeu Tongba da posição de jovem proprietário. Primeiro, diga-nos a razão pela qual você removeu Tongba. Ele afirmou porque não vale a pena. Não vale a pena. Sim, eu percebo que ele não é capaz de assumir a responsabilidade de o chefe da família no futuro. Então é melhor depor ele o mais rápido possível, para que ele tenha a oportunidade de praticar, que também é uma coisa boa para a família. Desenho Dan imediatamente perguntou: Então, quem você pretende escolher como o jovem proprietário? Ele respondeu: Um dos meus outros filhos. De acordo com a tradição da família Tong. Ouvindo esta resposta, o velho de repente franziu a testa. Você está zombando de mim por roubar sua posição como jovem patriarca. Ele se perguntou. As habilidades de artes marciais de Jumba eram muito fortes.
Poderia ser que ele ainda não estivesse qualificado. Desenhado com Nock honestamente confidenciou. Se fosse antes, eu nunca teria chutado Tongba. A posição de jovem proprietário é apenas por razões de habilidade. Mas depois de testemunhar, com meus próprios olhos, que me torna incapaz de ficar satisfeito com meu chefe. Eu não vou comprometer. Longdan perguntou profundamente, ou a Santanlong. Você acabou de dizer que priorizará a habilidade. Ao escolher um jovem mestre, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, isso o jovem proprietário significa não é necessariamente o filho do dono da casa. Em outras palavras, se houver um criança da família Tong, quem pode superar o Oa Santalon? Ele estará disposto o jovem mestre da família. Aquela criança. O líder da família Gelong disse firmemente que qualquer pessoa com o nome da família Gelong e habilidade poderia se tornar o jovem proprietário. Ouvindo isso, Gelongdan sorriu astutamente e expressou: Eu realmente admiro a generosidade do proprietário. Então não há medida melhor do que ele. O que é que vocês acham competir com Duang Hao? Quem ganhar será o jovem proprietário. Duang Quanox de repente caiu na gargalhada. Parece que o velho tá entendendo mal. Agora mesmo, ninguém na família pode derrotar seu filho Tanlong. O velho em perigo respondeu. Não pense que o mestre da família só sabe que os filhos da família Tong não são fracos. Poderia ser o mestre da família. Tong não confia. Os olhos de sua família. Estrada de guindaste. Deixe Tong competir com aquele pirralho Chamia. Ele questionou, parece que você realmente quer Tong Crane para ser o jovem mestre da família. Você disse que não favoreceria seu neto. O velho sorriu e respondeu: Eu só valorizo. O dono da família Tong não tem escolha a não ser comprometer. Ok, mas ainda. Vermelho ou preto deve ter estacas. Desafios devem ter recompensas. Vamos adicionar mais uma condição, como qual condição? Se Tang Hot derrotar Hoa Son, Tang Long. O direito de nomear o jovem mestre pertencerá ao Conselho de Anciãos. E se Oa Santanlong vencer? O Conselho Anciãos não vão interferir em nenhuma das minhas decisões, até que eu renuncie como chefe da família. Então você se atreve a aceitar este desafio. O espaço de repente ficou em silêncio. Só mais tarde alguém sussurrou. Como você poderia decidir um assunto tão importante, tão casualmente, senador? Isso é muito perigoso. É perigoso para ambos os lados. Você não deve concordar. Anciãos todos tentaram o seu melhor para dissuadi-lo. Mas nenhum velho em perigo perderia esta boa oportunidade. O velho concordou imediatamente. Não importa o que os outros disseram. Mesmo que os dois estivessem atrás da tela. Era como se não houvesse nada separando-os.
Seus olhos pareciam olhar um para o outro. Naquela tarde, Tongmin ainda estava preso em uma perseguição com Tongchu. Chu, eu disse para você parar. Pare aí, seu pirralho. Ele foi finalmente perseguido até um beco sem saída. Ela ofegou e se encostou na parede, dizendo: Não corra mais. Vem aqui. Vamos conversar direito hoje. Com minha garu, sei, a parede, com medo, silenciosamente exclamando: Não! Como ela poderia correr tão rápido, sem aparência? Long Chu disse enquanto respirava. Em Chengdu há uma loja de chá muito boa. Podemos beber chá e assistir o pôr do sol. Ela tinha lágrimas nos olhos e ainda estava respirando pesadamente. Por que você me rejeitou? Eu sou realmente feio. Tão Min cobriu o rosto e respondeu impotente. Não, não é assim. Então eu pareço tão desagradável. Não, não é isso também. Então por que você continua me evitando? Casamento como este não é fácil de encontrar. Eu sou bonito, bom, temperamento, fundo glorioso da família. Ele pensou, sem palavras, que era muito ilustre. Mas esse não era o problema. Ele finalmente falou: Ei, eu realmente não quero me casar. Compreendo. Eu não tenho sentimentos pela senhora. John Zhao franziu a testa. Não é isso. Então ele limpou o rosto e parecia intrigado. Ela deliberadamente desenhou uma imagem de Lula para ele. Para questionar você como aquele idiota, certo? É por isso que você me rejeitou. Deve ser isso. Eu sou tão bonita como você pode me recusar. Coleman pulou e gritou. Ei, do que você está falando? Ele desamparadamente segurou a cabeça e abaixou a voz, para dizer: pare de falar. De qualquer maneira, eu não quero me casar. Então, não me siga mais. Encontre outra pessoa, Tongchu. Chu disse com olhos ardentes, cheios de determinação. Você acha que eu vou desistir? Eu também estou tentando muito. Eu vou fazer você reconhecer meu charme. Ele cambaleou por dentro na minha vida anterior. Eu era um garoto de 80 anos. Não importa o que você fez. Eu só te vi como neta sem atração. Bebê? Bebê? 4 palavras a fizeram pular e lembrá-la. Eu sou mais velho que você. De repente o som da estrada soou irmã. Quando ela voltou, ele disse que o dono da casa queria conhecer jovens homens de Knighton. Porque agora o dono da casa está sentado na sala, esperando por sua filha. Ele enfatizou o lembrete. Ele disse que o assunto é muito importante. Precisa ser resolvido imediatamente. Antes de levar as pessoas para longe, Tongchu apontou o dedo e aconselhou. Leve Tongmin sua ajuda para conhecer meu pai. Lembre-se de guardar com cuidado. Não o deixe escapar, então leve-o de volta para minha casa. Você entende claramente?
Não há outra maneira a não ser concordar assim. Mesmo ao sair, ainda havia seu grito atrás. Não se preocupe em ir a qualquer outro lugar. Você tem que ir para o lugar certo. Tom Chan perguntou: parece que você está cansado, certo? A mim, dejetivamente expressar que ninguém na família Tong realmente estava dizendo. Quando eles tinham ido ela ainda estava parada lá, assistindo. Neste momento, uma sombra apareceu atrás dela. A voz disse que isso não pode ser feito. Duang Chuchu estava imediatamente alerta. Sem perder o ritmo, ela puxou o grampo de cabelo dourado de sua cabeça. Então se virou, estava prestes a esfaquear o homem no pescoço. Mas quando ela olhou de perto, ela de repente parou de surpresa. A pessoa que apareceu foi Lula Twitch, que deixou Duang Tutu confuso. É algo acontecendo. Por outro lado, Tamin havia chegado à sala de estudo da família. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. E ele olhou para você julgando. Você parece ocupado, ele zombou. Foi só graças ao favor de outra pessoa. Eu nunca vou me desculpar com você. Coleman franziu a testa sem palavras. No final, eu tive que ignorar esse assunto e perguntar. Ok, que exatamente você quer me ver pra... Duan Quanok contou que já cuidei de... O acordo comercial que você pediu esta manhã. O Grupo de Comércio Pacífico em Chengdu está se preparando para enviar mercadorias para Yangon. Eu arranjei para você ir com eles. Parece que eles vão partir depois de amanhã. Tongmin exclamou, "Upa! Mais rápido do que eu pensava. Obrigado." Ele disse, hesitantemente. Há mais uma coisa que eu te chamei aqui para... Eu preciso te perguntar uma coisa. Ele narrou tudo. Um verdadeiro amigo é alguém que pode entender as deficiências da outra pessoa sem nenhum medo. Se você quer se tornar um amigo da família Tong, você também deve saber disso. Família Tong está atualmente tendo um conflito subterrâneo entre o chefe da família e os mais velhos. Como você pode aceitar ser arrastado para o meio dessa luta? Foi o que aconteceu. Depois de ouvir, Tongmin Sensei e ponderou por um tempo. Então ele perguntou: então isso é... Os mais velhos estão atrapalhando o dono da casa, certo? Ele de repente se lembrou do que estava em suas memórias. Porque isso o estava impedindo... Duang Bao disse uma vez que recentemente, muitas vezes, penso, irmão, em vez de sempre refutar as palavras das pessoas da minha família. Se eu acreditasse e os apoiasse, então talvez a família esteja um pouco mais forte agora. Portanto, depois que a guerra terminou, desta vez eu pretendia ajudar um pouco o dono da casa. Mesmo que eu só tivesse o nome de ser um ancião. Eu nunca tinha realmente cuidado deles adequadamente. Pensando nisso, ele de repente sorriu. Isso é semelhante ao que você está preocupado. Claro,
Você não me Claro. chamou aqui para cuidar de assuntos familiares, certo? Uma pessoa morta é uma pessoa morta. Não terá mais nenhuma intenção. Mas o